Aleluia. Vamos dar um pulinho mais para frente? Dá um pulinho mais para as cadeiras da frente. Muito bem, seu Jailson. Pode sentar na frente, seu Jailson. Sente. Dada. Vamos pular mais um. Todo mundo pula mais um, vai dar tudo certo. Sem medo, sem medo. Enquanto a gente canta, vocês pulam mais um. Vamos juntos, Deus enviou, vamos proclamar salvação. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz e para onde estamos indo, amém? Diga amém gostoso aí. Aleluia, vamos celebrar o Senhor. Deus enviou. Deus enviou, aleluia, seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu.
Jesus, vamos esquecer, Jesus. Esquecer esse cara insuportável. Queridos, a paz do Senhor mais uma vez. Nós vamos ler o texto da palavra em Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Diz a palavra de Deus: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Você diz amém? Amém? Pai, nós queremos te agradecer porque tu estás neste lugar. Aqui é a tua casa de oração. Aqui estão os teus filhos, os teus amados, que foram resgatados no sangue do Cordeiro. E todos nós viemos a este lugar para te adorar, para te louvar, para te bendizer e para receber da tua palavra, receber a porção que o Senhor reservou a cada um de nós nesta noite. Fala conosco, Senhor. Queremos te ouvir. Ministra de forma singular a cada coração. Tu conheces cada um que se encontra aqui. Tu conheces cada um pelo nome. Conhece o levantar e conhece o deitar. O Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe daquilo que os teus filhos estão precisando. Que nesta noite o Senhor os supra de todo bem. E que cada um neste lugar seja fortalecido, edificado, curado, liberto, santificado, restaurado. Cada um receba da porção que o Senhor reservou. Nós abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Que maravilha, né? Queridos, hoje vamos falar
respeito da parábola da grande ceia, mas trazendo um tema para que fixemos no nosso coração a rejeição ao convite de Deus tem consequências eternas. A rejeição ao convite de Deus tem consequências eternas. Jesus está aqui ele está em uma sinagoga, é um dia de sábado, e ali se faz presente todo tipo de gente. Ali está o fariseu, ali está pessoas sedentas de ouvir da palavra de Jesus, né? E também ali está um homem hidrópico, um homem enfermo, que se faz presente naquele lugar e que as pessoas ali presentes já estão assim meio incomodados, principalmente os líderes religiosos, porque sabem que Jesus vai fazer alguma coisa para mudar a história daquele homem. E Jesus vai contar uma parábola. De fato, Jesus cura o homem hidrópico. Depois Jesus ensina a respeito daqueles que buscam os primeiros lugares, que buscam os aplausos dos homens. E ele vai contar uma parábola. E ele conta essa parábola porque alguém vai declarar uma palavra poderosa. E esse alguém que proclama uma palavra poderosa é alguém que se faz presente naquela reunião. E ele está trazendo uma bem-aventurança para aqueles que comem pão no reino de Deus. Está dizendo que bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus. Está se referindo àquele grande dia, quando nós, os redimidos, estaremos naquela grande ceia com o nosso Cristo, celebrando a vitória concretizada por Jesus ali na cruz do Calvário. Então veja que Jesus vai contar esta parábola, e esta parábola é uma referência ao nosso Deus, o Pai. Jesus traz um ensino simples para trazer um entendimento espiritual àqueles que se fazem ali presentes. Então Jesus conta a parábola com um propósito, com um objetivo, trazer um ensino espiritual, trazer entendimento às coisas de Deus. E este homem que prepara uma grande ceia e faz convite a muitos, este homem é Deus, o nosso Pai. Ele é um Deus de amor e de infinita misericórdia. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vontade de Deus, irmãos, é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que todos participem desta grande ceia. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. A vontade de Deus é que o povo sergipano possa crer que Ele é o Deus único e verdadeiro e crer em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Então, Deus preparou o céu para os redimidos. Deus
preparou essa festa lá do céu para aqueles que vencerem. Veja o que a Bíblia mostra aqui. Certo, diz a Bíblia, no versículo 16, porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Jesus está declarando que um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E essa festa, este convidou a muitos, é uma referência a quem? Aos judeus, mais especificamente aqui aos líderes religiosos, aos fariseus. A Bíblia diz que a salvação primeiro é do judeu e depois do grego. Jesus veio para os perdidos da casa de Israel. Jesus veio para os seus. Ele veio para os seus. Ele foi enviado a pregar aos seus. Deus delimitou o território em que Jesus deveria exercer o seu ministério. E o ministério de Jesus foi exercido primeiro para a nação de Israel. Por que para a nação de Israel? Porque do povo judeu são as alianças, são os profetas, são as promessas. Porque Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó que a terra de Israel seria de Abraão e dos seus descendentes. Deus prometeu que abençoaria a nação de Israel através de Abraão. Deus prometeu um redentor à nação de Israel. E por 4.000 anos a promessa foi proclamada. A palavra foi anunciada pelos profetas no Antigo Testamento. A Bíblia diz, tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, hoje nos falou pelo Filho. Então nós temos que crer. Jesus veio para o povo de Israel. Deus tinha um plano a partir da nação de Israel. A nação de Israel foi chamada pelo Deus eterno a ser a anunciadora, a ser a proclamadora da sua glória e do seu poder. Claro que a nação de Israel falhou na sua missão. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus lhe deu o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora escute bem, como era feita a ceia dos dias de Jesus? Será que era igual aos nossos dias? Veja aqui, era feito um convite inicial, com antecedência, onde as pessoas confirmavam se iam ou não. Então o convite era feito com antecedência, e as pessoas deveriam confirmar se iriam participar da ceia ou se não iriam participar. Quando o número de convidados estavam confirmados, o anfitrião preparava os alimentos com muito cuidado e zelo, pois em tal época sobrar alimentos em uma ceia era sinal que o anfitrião era um esbanjador, desleixado e indigno de confiança.
tendo em vista o alimento ser algo escasso. Então, por que o convite era feito antes? Por quê? Porque o anfitrião precisava saber quantos iriam participar dessa festa. Porque a comida naquela festa era preparada com muito zelo, mas a comida não poderia ser desperdiçada. Porque comida desperdiçada manchava o caráter do anfitrião. A visão que as pessoas teriam desse anfitrião era de alguém esbanjador, era de alguém desleixado, era de alguém digno de confiança, porque estava o quê? Desperdiçando alimento, algo muito caro, algo muito escasso naqueles dias. Por isso que as pessoas que foram convidadas deveriam confirmar se iria ou não iria para a festa, porque todo o preparo dependia dessa confirmação. E Jesus está trazendo uma parábola no contexto dos seus dias, tá? Quando a ceia estava preparada, os convidados eram chamados para virem participar desta ceia, tá? Então, confirmar, negar, não participar da ceia era uma desonra muito grande. Por quê? Porque iria sobrar comida, iria desperdiçar comida. E o anfitrião tinha uma reputação a ser preservada na comunidade em que ele residia. Não parece nada com o Brasil, não é verdade? Então veja só, que lições Deus quer que nós tiremos desta parábola? O que Deus quer falar conosco hoje como igreja? O que Deus quer falar com você hoje? O que Deus quer falar comigo hoje? Por que Jesus contou esta parábola? Ele contou com um propósito, tá certo? Ele está declarando que o Pai preparou uma grande ceia e ele fez um convite e ele deseja que todos aceitem o seu convite. Então, a primeira lição que queremos receber hoje do Espírito: a hora da grande ceia já está marcada por Yahvé, nosso Deus. Amém? A hora da grande ceia. E esta grande ceia está lá no capítulo 19 de Apocalipse, no versículo 9, que diz o seguinte, já está aqui, eu vou ler. Olha, e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Felizes, mais do que felizes, são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Quando Cristo Jesus foi enviado à terra, ele foi enviado para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para nos dar vida eterna, para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do seu amor. Jesus foi enviado por Deus para nos convidar a participar desta grande ceia. Esta ceia que acontecerá lá na glória, lá na presença de Deus. Nós hoje somos esses servos que estamos aqui proclamando a palavra, anunciando a verdade de Deus, declarando
ao mundo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que só em Cristo há salvação, só Jesus é a única esperança, só Jesus é quem pode mudar a sua história, a história da sua família, só Jesus é quem pode mudar a história da nossa nação e do mundo inteiro. Somos nós estes servos que estão anunciando a verdade do Evangelho. Sabe por quê, meus queridos? Porque um dia nós vamos estar nesta grande ceia, e é breve, porque Jesus vai voltar, e quando Ele voltar, nós seremos levados com Ele à sua presença. Vamos ser levados ao céu para viver eternamente com o Senhor. Nós não sabemos quando esse dia será. Nós não sabemos a hora e o minuto que esta ceia será realizada. Mas com certeza a hora quem marca é o anfitrião, é o dono da festa. E o dono da festa é Jesus. Tem uma musiquinha que nós cantávamos: vamos à festa com Jesus, ao céu nós queremos ir, todos sentados à mesa, Jesus é quem vai servir. Aleluia! Nós estamos caminhando para esta festa de celebração, de gozo, esta festa de recompensa, esta festa de concretização da vida eterna, de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Outra lição que nós temos que aprender aqui é que Cristo já fez tudo. Cristo já fez tudo. Está aqui no versículo 16, olha. 17, a hora da ceia, enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Tudo já está preparado. Cristo já fez tudo. Você e eu só temos que aceitar um convite. Só temos que desejar participar da ceia, porque é pela graça que o convite é enviado, e é pela graça que aceitamos o convite. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Quando Cristo subiu ao Calvário, Ele declarou: tudo está consumado. O preço foi pago completamente. Ele ofereceu a Deus o melhor sacrifício e o mais perfeito sacrifício. Cristo cumpriu as exigências de Deus para a sua salvação e para a nossa salvação. Tudo já está pronto. Jesus cumpriu. Jesus fez tudo. Jesus justificou você. Jesus comprou você com seu sangue. Jesus tomou sobre si as suas dores, as suas enfermidades. Jesus quebrou toda a maldição. Jesus escreveu o seu nome no livro da vida. Jesus já fez tudo. Você não precisa subir as escadas da penha de joelho para agradar a Deus. Você não precisa fazer nenhum sacrifício. O sacrifício perfeito já foi
realizado por Jesus Cristo de Nazaré. O que temos que fazer é recebê-lo pela fé, é aceitar o convite que ele nos faz. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? É isso que Jesus quer que nós entendamos. Terceira lição que podemos tirar desse texto é que no primeiro momento o convite foi estendido a muitos. Esse muitos aí, esse a muitos ou muitos, foram pessoas conhecidas do anfitrião. Foram pessoas da comunidade, foram pessoas da condição social, foram pessoas do mesmo relacionamento. Tá certo? Então, Deus fez o convite a quem? A Israel. Deus convidou a nação de Israel: não queres vir a mim para teres vida? E Deus fez muitos convites à nação de Israel. Cada profeta que foi levantado no Antigo Testamento foi um convite de Deus à nação ao arrependimento. Foi um convite de Deus à nação a uma comunhão profunda com Deus. Foi um convite de Deus à nação a participar desta grande ceia. Deus insistentemente falou à nação de Israel. Mas a Bíblia diz que a nação de Israel era uma nação formada de um povo rebelde e contumaz, que teimosamente rejeitou o convite de Deus. A Bíblia diz que a nação de Israel matou os profetas enviados de Deus a ela. E nem Jesus escapou. Então nós precisamos entender que o nosso Deus insistentemente fez um convite à nação de Israel. Insistentemente falou através de Moisés, falou através de Josué, falou através do rei Davi, falou através do profeta Samuel, falou através do profeta Jeremias, Isaías e tantos outros profetas. Falou através do profeta João Batista, mas ainda assim a nação de Israel rejeitou o convite feito pelo Deus Todo-Poderoso. Muitos deram desculpas para não receber a Jesus. O que é que eles diziam? Nós somos discípulos de Moisés. Com a desculpa de serem discípulos de Moisés, eles rejeitaram ser discípulos de Jesus. Com a desculpa de seguir a lei de Moisés, eles rejeitaram a graça e a verdade. A Bíblia diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Mas o povo rejeitou esta graça, rejeitou esta verdade, rejeitou este convite do céu e permaneceu na sua tradição, permaneceu andando segundo os seus próprios conceitos. E esse povo não aceitou esta graça que veio do céu na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo João declara que Jesus é a luz, mas os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz. E por que eles amaram mais as trevas do que a luz? Porque eles não queriam ser convencidos pela luz.
O povo dos dias de Jesus não queria se arrepender dos seus pecados, não queria abandonar as suas tradições, não queria andar dentro do padrão que Deus tinha estabelecido. E por esse motivo eles rejeitaram o convite de ir à festa. Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mesmo Jesus sendo enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, a nação de Israel preferiu Barrabás ao invés de Jesus. Então precisamos, amados, saber que Deus dá oportunidade a você, dá oportunidade a mim, dá oportunidade a todos nós. Quantas pessoas nasceram em um lar onde Deus era exaltado e glorificado, e ainda assim tal pessoa rejeitou o conhecimento de Deus? Quantos convites vieram e ainda assim o coração se endureceu para não aceitar o convite de Deus? A nação de Israel rejeitou o convite de Deus. Muitos nesta pátria têm rejeitado o convite de Deus. Muitos nesta terra têm rejeitado o convite de Deus. Mas enquanto a porta da graça estiver aberta, o convite está sendo proclamado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quarta coisa que queremos aprender aqui é que o homem sempre dará desculpas quanto ao convite de Deus. Sempre, versículo 18. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Veja, todos que receberam o convite começaram a desistir, a se abster, a correr da parada. Não quiseram participar da festa. Queridos, quantas pessoas têm ouvido do Evangelho e não têm aberto o seu coração para receber este Evangelho? Vejam, quantas desculpas esfarrapadas. Por que esfarrapadas? Porque elas não se fundamentam. Foram desculpas dadas cinicamente para fugir do compromisso, para não participar dessa festa. Você sai fazendo um convite. Quantas pessoas dizem eu vou e não vem? E quando você pergunta por que não vem, são tantas as desculpas. Por que as pessoas correm da presença de Deus? Por que as pessoas não querem ouvir deste Evangelho de poder? Sabe por quê? Porque o Evangelho convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Porque o Evangelho tira as pessoas da zona de conforto. Porque o Evangelho denuncia as trevas. Porque o Evangelho anuncia a verdade. Porque o Evangelho faz diferença entre o certo e o errado. O Evangelho faz a diferença entre a luz e as trevas. O Evangelho estabelece os limites de Deus nas nossas vidas.
Então é muito mais fácil andar sem os limites de Deus. Só que as consequências para quem rejeita o convite de Deus são consequências eternas. Veja o que disse o primeiro. O primeiro disse que comprou um campo e precisava ir vê-lo. Escute bem, ora, ninguém comprava um campo sem antes ir testá-lo para ver se era fértil. A negociação do campo durava 1 ano, período das colheitas. Então essa pessoa com certeza está mentindo, está dando uma desculpa que não se sustenta para fugir do convite de Deus. O segundo diz: eu comprei 5 juntas de bois e preciso ir experimentá-la. Mais outra desculpa. Por quê? Porque ninguém comprava uma junta de bois sem antes testar. Não se comprava para depois ir testar. E o terceiro diz: eu casei. Um casamento nos dias de Jesus durava 1 ano de preparação. Então cada um vai dando as suas desculpas para fugir da presença de Deus. Começou no Éden. Adão também Deus deu desculpa para não estar na presença de Deus. Adão, onde estás? E ele se escondeu. E se Deus não fosse atrás de Adão, Adão nunca sairia de trás daquela árvore. Porque pecou Adão, a mulher que tu me deste. Porque pecou Eva, a serpente que me enganou. E cada um deu as suas desculpas. E até hoje os homens estão dando desculpas para fugirem da presença de Deus. Queridos, o convite da ceia é para mim e para você. O convite da ceia é para a sua família. O convite da ceia é para o povo de Aracaju, o povo de Sergipe. Agora veja, diante das escusas dos convidados, o convite é estendido aos excluídos da sociedade, já que Israel não quis participar da ceia, já que os convidados que foram selecionados a dedo não quiseram participar. Olha o que acontece, olha. Voltando o servo, no versículo 21, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, veja, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Oh, aleluia! O que é que nós temos aqui? Nós temos um convite do Deus eterno sendo estendido aos excluídos, aos necessitados, aos pobres, aos deficientes. Na ceia do Senhor há lugar para todo o tipo de gente. Na ceia do Senhor há lugar para você, meu irmão. Na ceia do Senhor há lugar para o povo desta cidade. Nós espiritualmente somos pobres, espiritualmente somos aleijados, espiritualmente somos cegos, coxos. Esta é a situação do homem sem Deus. Ele está capenga, ele está separado da glória de Deus, ele não tem vida eterna, ele está morto nos seus delitos e pecados. Só Jesus é quem pode mudar a nossa sorte, só Jesus é quem pode mudar a nossa história, só Jesus é quem pode nos tirar da sarjeta e nos colocar para se assentar na sua mesa. Aleluia! E é isso que Deus quer. Veja o que a Bíblia diz no
capítulo 1 do Evangelho de João, no versículo 10, diz a Bíblia: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja que a rejeição de Israel ocasionou um lugar para nós na mesa do Senhor. Eles rejeitaram, e porque eles rejeitaram, os coxos, os aleijados, os pobres, os cegos tiveram acesso à ceia, tiveram acesso à mesa, tiveram acesso à festa. E isso, amados, é manifestação da graça, é manifestação do amor de Deus. Amém? Esta graça é inclusiva, esta graça é para todos, esta graça, ela está extensiva a todo pecador, ao mais vil pecador. A graça de Jesus na cruz foi extensiva a todos. Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para salvar o que se havia perdido, porque Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Marcos 2,17. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhe: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele veio chamar os pobres ao arrependimento. Ele veio chamar os coxos ao arrependimento. Ele veio chamar os cegos ao arrependimento. Ele veio chamar os drogados ao arrependimento. Ele veio chamar as prostitutas ao arrependimento. Ele veio chamar aqueles que estão na sarjeta do pecado ao arrependimento. Ele veio chamar a todo aquele que reconhece que é pecador e que necessita da sua graça e do seu perdão. Você diz amém? O Evangelho, meu irmão, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é para o povo de Sergipe. O Evangelho é para o povo de Aracaju. E nós precisamos anunciar que ainda há lugar na ceia do Senhor para este povo. Há lugar na mesa do Senhor. Há lugar. Há lugar para ti. Há lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus não veio buscar os justos. Ele veio buscar pecadores. Ele veio curar as enfermidades espirituais dos pecadores. Ele veio limpar as sujeiras do nosso coração. Ele veio colocar vestes de justiça no nosso corpo. Ele veio nos dar vida eterna. Dê glória a Jesus. Agora veja, irmãos, outra lição que aprendemos aqui nesse texto é que enquanto Cristo não voltar, a porta da graça estará aberta. E a igreja deve forçar no sentido de persuadir, de convencer, de batalhar em todos os caminhos e atalhos
e obriga a todos a entrarem na ceia do Senhor. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó. Veja que está aqui na palavra. Olha, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Você percebeu? Jesus quer que a sua igreja saia pelos atalhos, pelos caminhos, pelos becos, pelos valados. Jesus quer que nós, a sua igreja, preguemos o Evangelho. Forcemos o povo a entrar pela porta estreita. Forcemos o povo da nossa cidade a receber a Jesus como Senhor e Salvador. Forcemos o povo a receber a graça. Pastora, forçar? Como? O que a Bíblia diz? Que desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por violência e é pela força que se apodera dele. Significa que sem batalha nós não veremos pessoas salvas nem na nossa família. Nós temos que insistir e persistir. Nós temos que forçá-los a entrar no reino dos céus. Como? Pregando o Evangelho, orando, jejuando, evangelizando a tempo e fora de tempo, não se cansando de pregar o Evangelho, não se cansando de anunciar que Jesus é o Senhor. Quantos anos Israel recebeu a mesma mensagem? Mais de 4.000 anos. E Deus não parou de anunciar. Então, por que nós vamos nos cansar de anunciar? Não, meus irmãos, é a Bíblia que está dizendo que nós devemos obrigar a todos a entrar, porque Deus quer que a sua casa seja cheia. Cheia de quem? De pecadores redimidos pelo sangue de Jesus. Deus quer que o inferno se esvazie, sim. Deus quer que as pessoas saiam das trevas, que as pessoas creiam em Jesus, que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que as pessoas abracem a fé viva em Jesus Cristo. Mas se você não abre a boca, se você não anuncia, se você não tem compaixão pelo perdido, se você passa a semana toda e não anuncia a ninguém. Não, irmãos, temos que anunciar. Temos que anunciar as oportunidades que Deus nos dá. Nós temos que anunciar que Jesus é o Senhor. Peça a Deus, Deus crie para mim oportunidade. Se o Senhor criar, eu vou abrir a boca. Se o Senhor criar, eu vou anunciar que Tu és bom. Se o Senhor anunciar, eu vou dizer a esta pessoa que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos, amados, ter a visão que Deus tem. Ele não veio para os bonitos, Ele veio para os necessitados. Ele veio para aqueles que reconhecem que precisam de Jesus. Então, nós precisamos anunciar esta verdade de Deus. Agora, escute bem, amados, todos, a última lição de hoje, todos que rejeitaram o convite ficarão de fora para sempre. Não provarão da ceia. É Jesus quem declara, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Está vendo? O convite de Jesus é para todos, mas infelizmente aqueles que não aceitarem esse convite terão consequências eternas. Não irão provar da sua ceia, não irão sentar com Jesus
para participarem desta grande festa. Olha que diz Lucas capítulo 13, versículo 24 em diante. Esforçai-vos, olha, esforçai-vos para entrar pela porta estreita. Esforçai-vos, irmãos, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quem é que não vai poder entrar pela porta estreita? Aqueles que não atentaram para o convite de Jesus. Aqueles que se apegaram aos seus ídolos. Aqueles que se colocaram no seu próprio pedestal, afirmando não necessitar de Deus, não necessitar da salvação. Aqueles que preferiram satisfazer os seus próprios desejos carnais. Aqueles que seguiram os ditames deste mundo, que ouviram os enganos do inimigo e permaneceram nestes enganos. Estes, naquele grande dia, quererão entrar, mas não poderão. Baterão na porta da arca e a arca não se abrirá. Gritarão como as virgens nécias, mas não serão ouvidos. Porque nós precisamos atentar para o tempo. Este é o tempo da salvação. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. O tempo da salvação é hoje. O tempo de entrar no céu é hoje. O tempo de decidir a quem você serve é hoje. Então, naquele grande dia, disse Jesus, muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser, não sei onde vós sois, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Veja, a Bíblia diz que quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, Deus vai se levantar e cerrar a porta. Deus vai se levantar e dar um basta. Deus vai se levantar e dizer, Jesus, é a hora de ires. É a grande multidão de redimidos, comprados pelo sangue de Jesus. A Bíblia também declara que devemos nos regozijar e alegrar e dar ao nosso Deus glória, porque as bodas do Cordeiro é chegada e a sua igreja, a sua noiva, a sua esposa se aprontou, e as vestes desta esposa é de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Você diz amém? Então, meus amados irmãos, nós temos que dar glórias ao nosso Deus, porque um dia nós aceitamos o convite de participarmos desta ceia. Mas nós somos os servos que iremos às ruas, aos valados, aos becos, à procura dos coxos, dos aleijados, dos cegos, dos pobres, dos mancos, dos necessitados. Nós iremos em todos os cantos e recantos deste mundo, anunciando o Evangelho, para que a casa do nosso Deus esteja cheia de lavados e purificados
pelo sangue de Jesus. Que você, meu amado irmão, minha amada irmã, abra o seu coração e diga: conta comigo, Jesus, para ir aos becos, às ruas, aos valados, para subir as montanhas, para buscar aqueles que são desprezíveis na nossa sociedade, mas a quem o Senhor ama, a quem o Senhor quer, a quem o Senhor quer mudar a história através do Calvário. Queridos, Jesus morreu por nós, mas aquilo que Jesus fez em nós não pode morrer em nós. Nós temos que granjear, temos que anunciar a outros que Jesus é o Senhor. Que nos convertamos mais e mais a Jesus Cristo e queiramos ser seus canais para obrigar muitos a entrarem na sua ceia. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmão Tom, vem orar. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, graças te damos pela oportunidade de percebermos ainda mais o quanto o Senhor é valioso em nossas vidas. Que não rejeitemos, Pai, a tua presença, assim como a nação de Israel rejeitou o teu Filho unigênito, Pai, o pão vivo que desceu do céu. Que sujeitemos a Ele ao acordar, ao deitar. Ó Pai Santo, como o Senhor é vivo em nossos corações, e faça com que, Pai, cada um de nós transborde a tua presença, Pai. Grande é o teu nome, Yahvé, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Só o Senhor é Rei. Graças te damos pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, de proferir o teu nome e bradar com som alto, vivo, clamando o teu nome, Pai, para aqueles que estão com os ouvidos fechados, olhos vendados, boca amordaçada. Ó Pai, aqueles que estão nos cativeiros, que chegue a tua presença, Pai, até eles, para que eles revitalizem, Pai, a segurança em ti, para que eles vivifiquem, Pai, a tua presença, para que sejam salvos, os entes de nossas famílias, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Que a tua palavra, Pai, ecoe em todos os 4 cantos do país e do mundo, Pai. Graças te damos, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Pai. Que saiamos daqui, Pai, transbordando da tua presença, para que lá fora, Pai, nós possamos, Pai, refletir o que nós nos enchemos agora, Pai, da tua presença. Que não sejamos, Pai, apenas um membro que está sentado na cadeira e que ao acordar vai ficar disperso tudo o que foi ministrado nessa noite, Pai. Mas que saiamos daqui, Pai, transbordando de alegria para dar continuidade ao que o Evangelho quer dar, Pai, ao resto do mundo. Em nome do Senhor Jesus, Pai.